Vamos lá, manda Vamos bala. lá. Então, a ideia hoje dessa live é falar sobre o ciclismo, tá? Tem alguns tópicos que a gente vai abordar durante essa live, tá? Vamos fazer uma apresentação, né? Eu e o Ale, tá? Vamos falar sobre as diferentes modalidades de ciclismo, falar um pouco sobre a fisiologia do exercício, um treino de potência, né? Que é bastante discutido hoje. Falar um pouco sobre periodização e eu falar sobre o treino indoor, que hoje tá em alta aí pela nossa quarentena aí já prolongada desse tempo. Tá, vamos lá então. E aí, Ale, como é que fala um pouco do seu histórico aí? Como começou a ser treinador de ciclista? E também falar um pouco do que você já tem muitos anos, né, dentro dessa modalidade, como treinador aí, que você pode falar aí do seu currículo. Bom, Cacão, vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, quem quiser fazer pergunta, tem um pontinho de interrogação aí. Vocês clicam ali, faz a pergunta, no finalzinho a gente vai colocar, tá? Bom, eu comecei minha carreira como treinador a convite do Mário Sérgio, que está aí na nossa live, em 2002, tá? Então, mas eu já pedalava como triatleta desde 89. E aí eu fui tentando outras carreiras tal e decidi ser educador físico. Daí culminou com a gente começando o trabalho dentro da Ranfan com triatlo e ciclismo, né? E aí, durante todos esses anos, aí, quase 18 anos como treinador, eu treinei vários atletas, vários triatletas, vários ciclistas, na maior parte deles amadores, né? E já tive atleta indo para o Havaí, para o Ironman do Havaí, classificando aqui no Brasil, pódio aqui no Ironman Brasil, pódio em provas internacionais, ciclistas também pegando pódios em categorias de idade aqui em Letap, diversas provas. Então, a minha carreira como treinador realmente é visando basicamente o atleta amador durante todos esses anos aí, desses quase 18 anos, vai fazer quase 19 anos agora, e tenho o prazer aí de treinar, sei lá, mais de 1.000, sei lá, um tantão aí de atletas, né? Bastante gente. E você, Cacô, conta um pouquinho da tua história aí também. Cara, no mountain bike, praticamente eu entrei um pouco de paraquedas, porque eu não era ainda, não fazia ainda nem corrida de aventura, pedalava de bicicleta na rua, assim, gostava, sempre gostei de bicicleta. Mas eu tinha terminado minha especialização em fisiologia do exercício. Aí eu estava num laboratório de performance no Ladesp, na USP, que eu trabalhava, estava ingressando no mestrado ali naquela época, e eu fiz o trabalho, até na especialização nada a ver, eu fiz um trabalho de lactato com um surfista profissional do Brasil, né? Eu peguei lá medi lactato durante uma competição, tudo, e foi essa linha. Então eu trabalhava com lactato sanguíneo, com testes de ergospirometria, tudo mais nessa época. Aí um dia caiu de paraquedas uma pessoa que está na live também, que é o Flávio, que é lá do sul de Minas, e ele apareceu no laboratório com o filho dele, que era atleta júnior de mountain bike, e ele falou com as pessoas lá, aí me indicaram para eu fazer o teste com o filho dele. Aí e eu não conhecia nada do mountain bike, não sabia que era mountain bike, circuito olímpico, maratona, não sabia nada. Aí ele falou que iria fazer um teste, depois a gente fez um teste de ergospirometria com o filho dele e tudo, e ele me chamou para conhecer uma prova, para saber como é que era. Aí ele levou um circuito fechado, que era uma Copa Metur na época, isso eu acho que era 2001, 2002, não sei. E aí ele mostrou o que era a prova e falou, vamos fazer um teste simulado de uma prova para saber como é que é essa modalidade. Aí eu falei no laboratório, a doutora aceitou lá a minha proposta e a gente começou a gente fez um simulado de uma prova na fazenda dele, até no sul de Minas, e dali para frente começou a aparecer alguns atletas para treinar, comecei a treinar o filho dele, e aí eu comecei a entrar nessa parte do mountain bike. Eu tive vários atletas profissionais e amadores, né?
alguns tiveram bons resultados, né? Tem assim quem é do mountain bike, acho que conhece o Robson Ferreira. Ele foi três vezes campeão brasileiro comigo, 99, 2009, 2008 e 2011. Também já foi terceiro colocado numa prova de mountain bike olímpico. Iron Bike também ganhou várias vezes, o Iron Bike, e várias provas do sistema do circuito, né? Aí tem vários atletas, né? Roberto Stoppa foi meu atleta há muitos anos, Thiago Aroeira também teve várias boas colocações, um 8º no Mundial aqui em Camboriú, Érica Gramicelli também, várias coisas. E tive alguns atletas assim, começaram na Júnior comigo e chegaram até a Elite, tá? Também um que destaco, que é o Danilo Silva, é um moleque o moleque era bom demais, hoje era para ser campeão olímpico, campeão mundial, só que nem sempre o atleta consegue ir até o final Sim. da carreira, né? Ele foi júnior, ele competia com esse atleta que está hoje agora na Olimpíada e chegava bem na frente deles nas provas. E tinha uma questão fisiológica muito forte. Só que acabou parando, que muitos atletas não dão continuidade, né? Sim. Mas teve vários resultados. Aí depois, para frente, eu fui voltando um pouco mais para corrida de aventura, mas eu fiquei muitos anos em mountain bike com vários atletas. Aí eu fiz aí como eu tinha muito atleta profissional na época, da Elite, aí me chamaram para fazer uma especialização de técnico da UCI olímpico. Aí foram 20 atletas do Brasil e eu e mais outros de mountain bike, o restante tudo ciclista. Aí eu ganhei essa certificação, aí fiquei vários anos assim, né, com coisa de aventura e mountain bike treinando. Pô, que legal, fera, né? Aí depois assim, vamos falar um pouco agora sobre as modalidades, né, do ciclismo, né, que são várias. Isso. Ale, fala um pouco aí do pessoal do ciclismo, triatlo, explica um pouquinho. Bom, eu vou falar um pouquinho do ciclismo, né? Então a gente tem as modalidades de ciclismo de estrada, que são aquelas grandes voltas que a gente vê às vezes Tour de France, Giro da Itália, algumas provas específicas aqui no Brasil como L'Etape e outras que nós participamos, né? A gente tem o ciclismo de pista, que não é difundido aqui no Brasil, né? Teve só nas últimas Olimpíadas, que são em velódromos, né? Então, para você ter uma ideia, na Espanha, por exemplo, são 300 e poucos velódromos. Aqui no Brasil a gente tem, sei lá, aqui pertinho de São Paulo, esqueci o nome da cidade, aqui logo pertinho, né? No comecinho da Bandeirantes, que é de concreto, e o que foi usado na Olimpíada parece que foi desmontado, né? Só para vocês terem uma ideia, eu até peguei um dado aqui legal. Na Olimpíada de Londres, a Grã-Bretanha, ela investiu bastante em ciclismo. Eles ganharam 87 medalhas em ciclismo, né? E 5 medalhas no triatlo. Então, para você ver a importância do ciclismo na modalidade olímpica, seja estrada, mountain bike, seja quantas medalhas isso pode ser feito, trazer para um país, né? Tanto é que em Londres eles ficaram, se eu não me engano, acho que foram vice-campeões no quadro geral de medalhas, ou terceiro, não lembro agora. Aí você tem o triatlon, então o triatlon a gente tem provas com vácuo e sem vácuo, e aí a gente tem usando as bicicletas de ciclismo para o triatlon, né, com vácuo liberado, e as provas com vácuo não liberado, né, que aí você usa a bicicleta famosa TT, Time Trial, contra-relógio, tá? Então é mais ou menos isso aí. As provas de ciclismo, a gente usa sempre o pelotão, né? Então existe uma tática de pelotão, uma tática de equipe. Então as equipes são formadas entre 8 e 10 atletas, às vezes até menos, mas existe uma tática, sempre as equipes trabalhando para o líder, né? Para o capitão. Então você tem os ciclistas gregários que vão proteger esse ciclista até o final, e depende da prova, esse ciclista protegido é um sprintista que vai, às vezes atinge até 100 km em poucos metros. Aí, ou tem um montanhista, né, uma etapa de montanha. Então tem várias, uma coisa muito legal, assim, né? E o ciclismo de pista tem várias provas, são mais de 10 provas, masculinas e femininas. Então é legal até o pessoal ver, às vezes tem na ESPN, passa em outros canais aí,
vocês que tiverem curiosidade, tá? E aí a bicicleta também de pista, um dado legal para a bicicleta de pista, o movimento de central dela ela é mais alto do que as bicicletas convencionais, porque quando você faz a curva, a tendência é do pé de vela bater, né? Então o movimento central ele é mais alto. Então uma curiosidade aí, né? Então é mais ou menos isso aí. E peraí que deu pau aqui no meu computador. Oxe. E é mais ou menos isso aí, tá? Então, Caco, agora você fala um pouquinho aí das modalidades de mountain bike, por favor. Então, a mountain bike, ela tá dentro, né, do ciclismo, né, até da Confederação de Ciclismo do Brasil, como uma ciclismo de montanha, tá? Então, e tem várias modalidades dentro desse ciclismo de montanha. Um deles é o XCO, né, que é o circuito olímpico. Então, tem uma volta assim de 6 a 8 quilômetros, depende da região, da dificuldade, porque o atleta ele tem que ter um tempo para terminar a prova, tá? Então, isso é uma norma da União Internacional de Ciclismo. E os atletas ficam dando volta no circuito super técnico, e aí o primeiro lá que chegar a vencer todas aquelas partes técnicas é o vencedor. Aí tem o XCM, que é o mountain bike também, só que maratona, tá? Esse que o Robson ele ganhou três vezes seguido. Tem o Thiago também, ele ia bem nessa prova, e o Thiago era bem forte na parte olímpica, né, com o circuito. Quase também por causa que é um pouco mais técnico. Aí tem downhill, tem o enduro que cresceu bastante no Brasil. É uma prova, a diferenciação do enduro para o downhill é que o enduro você tem que subir pedalando até a descida, só que a subida ela não é cronometrada, então a pessoa pode ir no ritmo dela lá, mais tranquilo, na descida, capacete de downhill, todo o equipamento, é uma bike um pouquinho diferente também do downhill. Diferente do downhill, que a pessoa é levada lá para cima, ela só desce mesmo. Então é a velocidade, quanto mais rápido descer, a pessoa ganha. Então são essas modalidades, e dentro da coisa de aventura tem o mountain bike, que é mais voltado para o maratona, né? O mountain bike maratona normal, só que a bike dentro do mountain bike da coisa de aventura tem todos aqueles acessórios que são provas de vários dias. Então o navegador vai com porta-mapa em cima, aí tem os odômetros, tem tudo que você tem que levar para consertar a bike caso quebrar. Então ela é uma modalidade de maratona, só que você vai um pouco mais com a bike um pouco mais pesada. E teve toda essa evolução, né, do mountain bike, né, desde o começo que eu comecei a participar. Tinha aquela época a bike de 21 marchas, né, que todo mundo falava que era o sonho, né, de criança ter uma bike de 21 marchas, que aí a pessoa tem 3 coroas e 7 no cassete, 7 atrás. Aí foi evoluindo, Sim. aí chegou no 24 marchas, com 3 coroas ainda, depois 27 marchas. O meu sonho era ter uma 27 marchas, eu já estava competindo, comecei a competir com uma 24. Aí depois apareceu a 30, aí era um cassete de 10 atrás, só que aí tinha um super problema na parte técnica. Quando pegava muita lama, tinha um negócio que chama, no ciclismo, acho que você não chegou nem, acho que eu vi esse termo, team suck. A corrente ela sobe pela coroa da frente e trava o pedal. Se você estiver em pé nesse momento e dar uma pedalada mais forte, corrente ou a relação inteira vai para o saco. Então a gente lutou muito, um tempo com isso daí, porque ninguém sabia se era a mola do câmbio traseiro ou se era a relação, trocava a relação inteira, a relação tá gasta, aí trocava tudo, gastava uma fortuna, e não era a relação, era a mola que era mole e puxava a corrente. Aí depois começou a bike, apareceu 2 coroas e 10 atrás, 20 marchas. Aí começou a tirar as coroas da frente, né? Aí depois Verdade. evoluiu para 11 marchas, com uma coroa na frente. Aí resolveu o Team Suck, ninguém mais tinha Team Suck. A bike começou a ficar até mais leve, né? Aí começou a surgir as bikes 29, Aro 29. Aí depois alguns do Contra falaram que a 26 era melhor. Aí apareceu a 27,5.
cruzo contra que não queria ir para o 29. Aí foi uma evolução assim que eu vivi das bikes assim, nesse período, e agora chegou a 12 velocidades atrás, uma coroa na frente. O da coroa da frente assim, é interessante porque quando o atleta é mais forte, ele consegue colocar 34, 36 na frente, ele vai sofrer para subir, mas o cara, um elite, normalmente ele usa isso daí, e ele pode trocar de acordo com a prova. Se tiver mais desnível, ele coloca uma coroa menor, se tiver menos, ele coloca maior para você ter um maior giro. E o cassete atrás para 50, então agora a gente está nessa configuração. Resolveu o Team Suck, a corrente não sobe mais, não dá esse pau que a gente fazia até, colocava óleo numa seringa, para você ter ideia das gambiarras que a gente fazia, colocava uma seringa com óleo presa no canote, com um caninho que chegava na corrente, e durante a prova você ia apertando a seringa para o óleo bater na corrente, e eu fazia umas chapinhas de metal para quando subir a corrente descer, tudo para não você chegar numa subida e você conseguir pedalar, porque eu já fiz prova que toda subida eu empurrei, porque por causa do Team Suck, eu subia correndo com a bike nas costas, na lama, aí na descida e plano ela ia bem. Então isso daí foi a evolução do mountain bike aí em todo esse período. E para agora falar um pouquinho também, peraí, Caco, um negocinho que eu lembrei, que você falando das bikes, as primeiras bikes de triatlon eram aro 26, que a roda era pequenininha, né? E aí depois teve uma evolução de bikes mais aerodinâmica, onde a roda da frente era 26, a roda de trás 27, então o ciclista ele ficava pedalando assim. Tinham 2 ciclistas aqui no Brasil que usavam isso, que eram o Marcos Ornelas e o Leandro Macedo. Daí depois teve evolução para aro 27, né, o que é o que se encontra hoje. E teve um grande negócio de 99 para 2000. 2000 foi o primeiro ano em Sydney que houve triatlon, e foi triatlon com vácuo, né? E eu peguei essa transformação de pedalar sozinho para pedalar com vácuo. Porra, a gente falou um pouquinho de treino com vácuo. A gente estava acostumado a pedalar sozinho, às vezes muito em pelotão, mas não tinha aquele negócio de rodar e tal. E de repente eu me vi em provas de triatlon onde o vácuo era super importante. Só que você imagina, um monte de competidor pedalando junto, não são amigos, né? E aí um querendo dar na cabeça do outro, e aí eu tive que me reinventar. Então foi muito legal nessa época aí, de 98 para 2000, toda essa aprender a pedalar novamente com vácuo, né? E hoje em dia, a gente tem prova com vácuo, sem vácuo, é um rolo danado, mas aí hoje em dia é mais fácil de aprender a pedalar dessa forma. Então, até a nossa, quando passou para 29, a gente muda completamente a configuração você fazer uma trilha mais técnica. Então, mudou um pouco, assim, né? Você tinha a bike 26, ela é mais ágil, pelo menor, a roda menor. Aí você vai para uma 29, muda a sua configuração das curvas. Então, o pessoal, todo mundo teve que se reaprender a pedalar, entre aspas, né, nesse período. Até o Robson Ferreira, ele tá na live aí, então, grande atleta, ficou comigo muitos anos, e ele ganhou muita coisa, né? Teve várias vitórias em várias provas nacional, fez prova internacional. Foi bem bacana que ele está na live aí. E os tombos, né? Assim, na parte de mountain bike, tem aluno até que fala hoje, assim, quem não caiu não faz mountain bike. Então sempre tem aqueles tombinhos, assim, até se eu não recordo, acho que é o Robson, ele uma vez em uma prova, ele pode até escrever e confirmar isso daí, não sei se foi ele. Ele fez um downhill gigantesco na bike, super técnico. Aí quando chegou no final do downhill tinha um riozinho. Ele foi passar e quebrou o guidão na mão dele. E ele estava devagar quando quebrou. Se quebrasse, acho que uns segundos atrás, agora não sei se ele vai confirmar que isso foi ele. Acho que ali era morte, porque ele descia muito rápido, né? O pessoal da elite do mountain bike, o pessoal desce muito rápido. E assim também, eu já tomei vários tombos em prova, treinando. Uma semana antes de prova, eu caí aqui no reflorestamento, aqui perto de São Paulo, cortei inteiro, tomei ponto, e faz parte, né, na parte técnica. Você, Ale, já tomou algum tombo de... Já. A gente tinha um pelotão que saía, o famoso pelotão do Jockey, que tem todo domingo ainda, mas eu nunca mais fui.
A gente saía pedalando do Jockey e até pegava a rodovia dos Bandeirantes, naquela alça de acesso, dentro de um pelotão. Um cara bateu na roda da frente, caiu, e eu estava logo atrás, caí, tomei 13 pontos aqui, ó. Tem a marca até hoje. Uma vez na Anhanguera também, a gente pedalava bastante em estrada. Depois do Pico do Jaraguá, você tem um descidão, né? Tava neblina, eu caí num buraco, caí e fui de lado. E tava molhado, eu fui escorregando assim, um caminhão do meu lado, assim, foi indo, 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 indo. Aí eu parei, o caminhão parou do meu lado, falou assim: ei, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Meu técnico estava lá na frente, ele voltou. O problema foi ter que voltar pedalando, tudo isso com uma bunda a mais aqui do lado da coxa. E o mais legal, uma vez eu fiz o primeiro Xterra que teve em Ilhabela, de mountain bike, né? É o triathlon com mountain bike. E, cara, você subia, 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 subia. Eu não tinha experiência zero com mountain bike. Eu levei um tombo com a mountain bike, uma descidona assim, caí de peito. Aí depois, todas as descidas, eu descia da bike empurrando a bicicleta. O Robson ele confirmou, foi ele mesmo. Ele falou que Foi, isso aí. a 300 metros atrás ele estava a 50 km por hora. Imagine quebrar o guidão a 50 km por hora. Nossa É Senhora. morte, né? Deus ajuda de vez em quando, né? Então Com certeza. isso faz parte do mountain bike. Assim, eu também já caí numa prova uma vez que passei num Rock Garden super técnico. Aí eu entrei num single track assim, bem apertado, pegou um cipó no guidão. Nossa, eu saí voando por cima. Só sei que a bike tava uns 20 metros de mim, assim, bati cabeça, ralei inteiro. Então faz parte dos tombinhos, né? Com certeza. Então agora falar um pouco sobre uma parte que é bem discutida hoje, né? A parte de fisiologia, né? Do exercício e a potência, né? Que o pessoal fala bastante, tá? Com potencímetro. Antigamente a gente não tinha esses recursos e hoje apareceu para melhorar os treinamentos aí do mountain bike. Primeiro, então, definição de potência. Potência é forças versus velocidade, tá? Então, isso é medido em watts, tá? Então, a potência é uma carga externa, tá? Então, o que eu falo isso? Uma carga externa. Então, isso daí surgiu, assim, para o mountain bike é importantíssimo. Por quê? Você não depende da parte climática. Então, se você estiver ventando, se você tinha que manter 200 watts de potência, vai ser 200 watts com vento de 30 km de frente a favor, você consegue manter os 200 watts. Tem uma carga externa, então você consegue subir, manter os 200 watts, você consegue cravar nisso daí. É a mesma coisa que o pace da corrida. Você falar que tem que correr a 5 o pace, você vai correr a 5 o pace, independente se tiver vento, você vai sofrer um pouco mais. Se tiver a favor ou contra, tudo isso daí. Então, o treinamento de potência foi importante por causa disso. E ele dá para ser testado de várias formas, né? Então, você pode fazer um teste ergospirométrico, tá? Numa bike de eletromagnética ou uma bike, a sua própria bike, e fazer um teste ventilatório, saber os seus limiares e na hora ali do limiar 1, saber qual que é a potência que está, aí vai prosseguindo até o limiar 2, qual que é a potência que está no limiar 2, que são parâmetros para o treinamento, tá? E depois a pessoa chega no máximo lá e pega o máximo dela de potência. Então, quando eu pegava alguns atletas, a gente fazia o teste máximo dela, aí saía uma potência máxima lá, sei lá, 400 watts. E depois a gente via quem conseguia suportar aquele 400 watts no outro dia. Aí a gente via quem que era um atleta assim, com maior potencial no futuro ali nos treinos. Isso daí depois refletia, via que o cara ele conseguia bons resultados, aquela pessoa que segurasse mais naquela potência máxima que saía no teste de ergospirométrico normal ventilatório. Tá? Então, esse limiar 2 CZE sei lá, 300 watts. Aí você monta o treino baseado nisso, tá? E tem também teste de campo. Você pode fazer com ergospirometria,
que é um ergômetro que é até italiano, chama K4, que você pode colocar a máscara na pessoa e ela fazer na pista, e se você fazer um teste com ela, tá? E você consegue ver os limiares também. Então, e tem os testes de campo, né? Que é aquele famoso FTP que tu não fala assim, o que é um FTP? Que é o linear de potência funcional. Então, você tem duas maneiras de fazer. Você tem um teste que você fala, fica 1 hora, aí você, 1 hora, na maior velocidade você conseguir manter, sem diminuir a velocidade ou aumentar, fazer muito forte, depois quebrar. Aí você pega a potência média disso daí, e você consegue fazer reavaliações, né? Então você pode ir mais para frente, repetir isso daí, aí falar, você deu uma potência de 200 watts, aí depois você repetiu 250, melhorou no treinamento. E você pode utilizar isso também para colocar ali, saber qual que é seu limiar 1, você pode fazer uma estimativa de acordo com a porcentagem. Então, isso daí hoje é bem discutido, né? Toda essa parte. E você pode fazer um teste de 20 minutos, FTP também, dá para fazer. Só que no final você tem que descontar, fazer um desconto de 5%. Então, são assim parâmetros hoje que são mais próximos assim de você não errar a carga de trabalho que você vai fazer ali com o seu aluno, tá? Tem algumas pós, tem alguns contras, tá? Vou falar um pouquinho mais o contra um pouco mais para frente, mas isso daí. Mas Ale, me fala como tá hoje a pessoa assim, por exemplo, quer começar a treinar a potência. Como que ela tem que fazer? Ela tem que comprar, acertar a bike? Me explica um pouco sobre isso daí. Então, Caco, a gente tem alguns modelos de potencímetros, né, que você pode usar. Alguns que você coloca no cubo traseiro, alguns que são o próprio pedal e outros o movimento central, ou o braço do pé de vela. Existem os prós e os contras de cada um, eu vou falar um pouquinho mais aqui. O que vem no cubo traseiro, ele é o menos preciso, ou seja, ele tem uma perda muito grande. E qual que é o empecilho dele? Além disso, ele fica na roda, né? Então, se você tem uma ou mais bicicletas, você vai ter que ficar trocando a roda e, na verdade, é no cubo, né? No cubo traseiro. Então, você vai ter que ficar trocando. Então, existe um grande problema. Chama-se Power Tap, vou pegar aqui, ele está mais ou menos em torno de $600, tá? Depois, a gente tem os modelos que são o próprio pedal. Ele mede normalmente a perna direita e a perna esquerda, existe uma diferença, então é legal ter os dois. Aí você tem o Garmin, você tem o modelo italiano, que é o Assioma, o Favero Assioma. Isso aí está em torno, hoje em dia, varia entre 7 e 9 mil reais, tá? Isso preço Brasil, ela trazendo lá de fora, comprando lá fora é um pouco mais barato. Esses são legais, eles conectam via Bluetooth com o Garmin, que passa pelo Training Peaks, então são bem legais, tá? Então é legal ter o equilíbrio. Aí depois você tem os modelos aí que são no movimento central. Esse qual que é o problema? Fica fixo na bicicleta. Os de pedal você pode tirar com uma ferramenta, se você tem várias bicicletas, quando você tem o dia importante de pedal, você pode trocar, né? E aí esses cranks aí fica mais complicado de você tirar um movimento central e passar para uma outra bicicleta. E esses são bem mais caros, em torno de 9, 10 mil reais, até 12 mil reais, tá? Então você tem o Quark, você tem o rotor, você tem o próprio Dura-Ace, 10 mil e quase 11 mil reais, tá? E aí você tem os que são o próprio, fica o sensor no próprio braço do pé de vela, tá? Que são os FSA, em torno de 4.500, 5 mil reais, tá? Então são, assim, para quem quer performance, vale a pena o investimento, mas hoje em dia com o dólar quase a 6 aí, né, fica um pouquinho complicado. Mas eu acho que é uma ferramenta muito boa que veio para ficar, como o Caco falou aí. Eu acho que você tem só prós, apesar do custo, né? Você só tem prós aí contra ele. Caco, aí você falou da carga externa.
e a frequência cardíaca a gente tem uma variação, a potência fica mais é, estabilizada. Explica um pouquinho para a gente como funciona isso aí. Então, assim, voltando só um pouquinho, assim, a parte de potência é importante porque às vezes você pega um atleta ali, você testa o atleta, o cara tem uma média de 300 watts, dois atletas, tá? Sendo que um atleta, ele tem um peso mais elevado, ele pesa 10 quilos a mais que o outro, tá? Aí chega numa prova, quem que é a performance melhor? É a pessoa mais leve. A mesma coisa, tem dois carros com 300 watts de potência, o carro mais leve ele vai ter uma melhor eficiência para subir, principalmente, tá? E hoje entrou muito, né, na moda aqui no Brasil, assim, vamos falar de alguns anos para cá, porque antigamente se falava muitos treinos de subida, tudo mais, o pessoal do mountain bike, o pessoal do ciclismo não gostava de subir. Até o Ale pode corrigir isso aí, que ele viveu isso daí também. Porque eu treinei na USP subindo biologia mais de 10 anos sem ver nenhum ciclista. Só vi o pessoal do mountain bike e pouca gente. Só que aí depois começou a entrar mais essas provas com montanha no ciclismo aqui no Brasil. Aí o pessoal viu que tem que treinar isso daí também. Tá? Então, só que aí a potência, a pessoa mais pesada, ela vai ter uma menos performance na subida. Então, uma das maneiras de melhorar a performance é a pessoa abaixar o peso dela, tá? Então, isso daí é uma parte boa. Só que, assim, quando a gente fala em potência, a gente fala em carga externa, mas a gente tem que levar um pouco em consideração também a carga interna. O que seria a carga interna? É o que o seu corpo está produzindo ali na hora daquele exercício, que você vai ter um aumento da frequência cardíaca, você vai ter uma percepção de esforço um pouco mais alto. A frequência cardíaca ela não é um parâmetro bom para treinamento, assim, mas ele tem que ser considerado, eu falo assim hoje. Por quê? Você dormiu menos, tá? Você está desidratado, a frequência ela vai aumentar. Só que você tem que manter aquela potência de, sei lá, 250 watts, que é sua velocidade crítica ali para fazer aquela prova. Só que você está desidratado, você não dormiu direito, sua alimentação foi ruim, você vai ter um aumento da sua frequência naquela mesma potência, tá? Mesmo que você podia estar, assim, às vezes 20 batimentos mais alto do que o normal naquela potência. É pelaquela situação normal, olha coisa. Então você tem que levar um pouco de consideração isso para poder tirar um pouco o pé e não chegar mais do meio para o final da prova, ter uma queda de rendimento, de performance. Então isso daí você sempre tem que levar junto. E a frequência cardíaca também é um indicador de overtraining e tudo mais, né? Se a pessoa estiver com a frequência em repouso muito alterada. Então são fatores que você tem que caminhar junto com a percepção de esforço. Então tem o estresse da prova, né? Às vezes a pessoa está muito estressada ali, que é uma prova muito importante, aí ela vai ter um aumento da frequência cardíaca e isso vai influenciar tudo. Então você tem que ir acompanhando os dois para não chegar naquele termo que a gente fala, entre aspas, quebrar no meio da prova, tá? Que são vários fatores que vão estar influenciando ali na hora ali de completar uma prova ou fazer um treino adequado ali para dentro da sua capacidade. Sim. E a nossa maior briga com os atletas, o que é? Do pessoal, principalmente do ciclismo, né? Que manter as intensidades de treino, né? Você acho que vê bastante isso também. Às vezes o pessoal quer ir um pouco mais rápido do que acha que aquele dia está bem, né? Acelera mais. E isso daí tem que a nossa briga diária com os atletas, né? Fala com certeza. Ainda mais os treinos em pelotões, né? Então, para você ter uma ideia, a gente divide o nosso grupo lá de terça e quinta, que é o maior volume, na USP, antes da pandemia. A gente vê atletas justamente empolgados, e aí, em vez de fazer o ZE ou o ZM, está em ZT, Supra ZT, e aí até mais, né? E de vez em quando a gente acaba vendo os dados ali do pelotão, né? Que o Foca colocou pelotão da morte. Os nossos pelotões acabam virando isso, pelotão da morte. E ainda mais na USP, quando um pelotão passa o outro, né? Então acaba virando uma guerra ali, né? No bom sentido.
Isso. mas o pessoal acelerando. Só que isso acaba prejudicando o próprio atleta. Então a gente está sempre falando. A gente faz o briefing e depois a gente vê as métricas. Eu trabalho com o Training Peaks lá tal, você tem os gráficos. E aí foi tudo por água abaixo, é tudo planejamento. E aí você tem que trazer o atleta e falar, meu, essa semana é regenerativo, o Caco vai falar um pouquinho do nosso treinamento, como funciona, mas cada semana é uma semana estudada e os treinos preparados para aquela semana daquele jeito. Não é pau toda hora, né? A hora de fazer força, a hora de fazer força, a hora de treinar com menos intensidade, e aí é que nem o Giovanni colocou, já começa no aquecimento, às 5h15 da manhã, os caras aquecendo a quase 50 por hora, né? O cara chega pro briefing e já tá inteiro suado em 10 minutos, vermelho que nem um peru, acabou o treino dele já ali, né? Ele nem aqueceu direito já, né? É isso aí, Caco. É, isso é complicado. Até você quer os maiores caguetas de tudo isso aí é o Training Peaks, né? Com Porque certeza. quando o cara baixou o relógio lá tem alguns gráficos lá que mostram isso, a fadiga do cara, o cara treinou totalmente errado. Então, se você treina errado, não, toma cuidado com o Training Peaks, ele vai te entregar, tá? Ele entrega mesmo. Ele mostra ali que a intensidade foi muito mais do que estava planejada para aquele treino. Então, tem que tomar cuidado com isso daí. Tá? Justamente. E hoje para quem às vezes está na live ali mais novo, o Ale ele tem um dos maiores pelotões de ciclismo da USP aqui de São Paulo, tá? De número de gente de terça e quinta de manhã, bastante gente mesmo, tá? Então falar um pouco assim da periodização. Eu quero falar assim um pouco rápido da periodização do treino, porque isso daqui é uma das partes importantes que a gente comenta e briga com os alunos. E é uma coisa que vai um pouco, às vezes, até contramão do que do senso comum. Então, a gente, dentro da Ranfante, tem um treinamento que a gente fala treinamento polarizado, de 80% em baixa intensidade e só 20% em alta intensidade, tá? Por que esse 80% em baixa intensidade, né? Então, às vezes as pessoas querem acelerar, e só que ela só está se prejudicando com isso, tá? Porque quando a gente faz o cálculo da velocidade crítica, tá? O que seria uma velocidade crítica? É a velocidade que você consegue manter dentro de uma prova por um longo período de tempo, sem quebrar. Fazer isso daí forte continuamente. Se você for além disso, a chance de você entrar numa fadiga e quebrar é muito grande, tá? E essa velocidade crítica, ela é balizada pelo limiar 1. É o primeiro limiar, que para a gente seria o ZM nosso. E ele é balizado com o máximo da pessoa. Então, a pessoa, quando ela treina muito em alta intensidade, ela treina muito próximo do limiar 2, que é nosso ZE dentro da assessoria. E ela empurra esse ZE para cima, tá? Esse limiar 2 para cima, só que o limiar 1 dela continua lá embaixo, porque ela não treina. Tá? Então, se você quer treinar para melhorar o limiar 1, você tem que treinar em baixa intensidade. Em alta intensidade não vai melhorar tanto. Então, a pessoa, às vezes, ela acha que tem que pedalar forte para melhorar, e não, ela tem que pedalar mais, 80% leve, para ela ficar rápida. Então, isso é um contrassenso, às vezes, para muita gente, tá? Eu vou falar que até para atletas de elite do Brasil. Então, ela tem que pedalar em baixa intensidade para ficar mais rápida, tá? Então, isso daí, essa parte do treinamento é muito importante, a gente martela com o pessoal bastante sobre isso, e essa porcentagem de alta intensidade tem que estar a 20%, tá? Então, é baixo. Então, às vezes, tem atleta que tem 60%, 70% em alta intensidade e 20%, 30% em baixa. E ele não consegue melhorar e não consegue ficar rápido, e a chance de ter lesão é muito maior, tá? E quanto mais o limiar 1 tiver alto, mais eficiente é a pessoa, melhor a economia de movimento da pessoa, tá? Então ela vai ficar com uma recuperação mais rápida também. Então são vários fatores. O mountain bike é nítido, assim, a pessoa que ela tem o limiar 1 muito baixo, muito alto, ela treina bastante em baixa intensidade. Mountain bike você tem muita desnível, então o cara sobe. Aí quando ele tem o planinho lá em cima,
ele tem que ter esse planinho ou uma descidinha para quê? Para recuperar. Se a pessoa ela tiver com limiar 1 muito baixo, ela não tem a recuperação tão rápida. Então, ela vai chegar na próxima subida fadigado ainda. Então, ela vai começar a perder a performance durante a prova, tá? Então, e assim, tudo isso daí é bem balizado no treino e é nossa briga diária, né? O cara fala, nossa, eu fiz um treino no mountain bike, não sei se no ciclismo é assim, torci o cabo. Torcer o cabo quer dizer que acelerou o tempo todo. Então, isso daí acaba prejudicando mais do que ajudando. E hoje, com o Training Peaks, a pessoa ela se entrega sozinha, né? Então, aparece no gráfico lá e sai tudo... sai bem ruim essa parte. Lê, fala um pouco assim, de um planejamento, assim, por exemplo, do Letap, assim. Como é que seria isso? Bom, pegando aqui o Letap, vamos dizer, o Letap Brasil, né, que a gente tem uma prova, na mesma prova a gente tem 107 quilômetros e a outra é 60 e pouco, se não me engano, até anotei aqui, 107, 66, em Campos do Jordão. Pegando o pessoal de longa distância, o que a gente faria? A gente trabalha durante 16 semanas, esse treino polarizado como o Caco mostrou agora, e a gente atingiria 3 picos, tá? Então, ciclos de 4 semanas, 3 picos de volume e trabalhando também a intensidade dessa forma que o Caco falou, para justamente a gente conseguir melhorar, mas sem atingir um overtraining, né? Olhando essas cargas. E aí, na última semana, você faz a prova. Então, o que é importante é subir o volume de uma forma que também você chegue descansado para a prova. Na minha época que eu treinava para provas de longa distância, Iron, o grande problema era que os atletas, principalmente profissionais, que iam lá para ganhar a prova, os caras chegavam tão cansados, mas tão cansados, de tanto que ele treinou, e aí na prova, no dia H ali, ele não conseguia render nada, ele rendia nos treinos. Por quê? Porque errava toda a periodização. Justamente isso que o Caco falou, o cara, ele treinava muito intenso durante muito tempo. E aí esse que é o grande problema, é o grande que a gente fala para nossos atletas aí, tem que segurar e seguir direitinho o planejamento. Não é à toa que a gente está ali para justamente conduzir a galera, né? Tem que ouvir, porque isso é importante para melhorar a performance, né? Então, desde aquela época eu colocava bastante, né, de o pessoal fazer esses giros em baixa intensidade, porque isso daí tem uma melhora muito grande. E o treinamento é isso, né? É um quebra-cabeça. Então, você tem que pensar Justamente. em tudo. Você tem que pensar para o cara fazer o treino de qualidade correto, né? Que são os treinos intensos, o volume correto, o treino de subida, o treino de só rodagem. Aí tem toda a parte de alimentação, tem que seguir, sono, treino de força. Então, você junta tudo isso daí, você vai formar um pacote para chegar naquela competição, tá? Justamente. Então às vezes a pessoa, que eu falo, às vezes a ansiedade, tudo, acaba atrapalhando bastante vários atletas. Então você tem que fazer compondo aquele quebra-cabeça para chegar no final, né? Mas, justamente. E conversar, né? Conversar com o treinador, né? Conversar com a gente. Isso, para poder sempre dar essa direcionada. Ale, mas agora, com o último tópico, falar um pouco sobre os treinos indoors, né? Então, agora a gente está com essa restrição, né, de sair na rua, muita gente está treinando em casa, a gente está com todo o programa dentro da RunFan, com as lives de treinamento aeróbio, rolo, treinamento funcional. E tem esse treino indoor. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Que isso acho que é importante falar. Eu queria que você iniciasse falando um pouquinho aí sobre os desafios que você lançou, né? Com os rolos. E falar um pouco também dos ergômetros e tudo mais, que isso daí é uma pauta importante agora, nesse momento. Não, com certeza. Quando a gente foi proibido de sair para as ruas, a gente teve que se reinventar. Então, muitos atletas já pedalavam em rolo, né? A gente mandava treino indoor, mas eu praticamente não fazia, nem o Foca, nem os outros treinadores. E aí a gente eu comprei rolo, fomos trabalhar o Zwift, e aí a gente montou grupos, né, para treinar com o Zwift. Então, a gente tem o rolo clássico, que é o atleta que ele pode usar o Zwift para fazer a leitura de
cadência, de velocidade, com sensores ANT ali. Tem o rolo Smart, que vai realmente... Esse realmente é um rolo eficiente, onde o rolo trabalha a altimetria que você escolhe no percurso, né? Mas, assim, eu acho que tudo nessa hora é válido, né? Então, a gente tem a bike spin, a gente tem o atleta que tem a mountain bike ali, que talvez ele usava para ir trabalhar, que ele compra, coloca num rolo mais simples. Eu acho que tudo agora é válido, né, para se manter em forma. E para os nossos atletas, assim, que realmente pedalam, né, tem a modalidade de ciclismo, tanto mountain bike quanto de estrada, ou como triatlo, tem tido a diferença, tá? Então o pessoal tem se mantido em forma, tem atletas que estão até mais fortes por conta dos percursos que a gente escolhe. A gente tem criado esses desafios que são é, tours, né, vamos dizer assim, de 5 a 6 etapas durante a semana, com puxadas que a gente faz. Os nossos treinadores puxam realmente a galera. A gente está no Zwift, mas ao mesmo tempo está com o Hangout ali conectado com o atleta. Tem as nossas lives. Quer dizer, então não tem como o atleta perder condicionamento. O que ele vai perder um pouco é a habilidade, né? Talvez a habilidade técnica, a gente está até brincando nos grupos. Quando a gente voltar para as ruas, a gente vai ter que treinar muita habilidade, porque o Zwift, o seu avatarzinho, ele passa por cima de todo mundo, ele não desvia, né? Então o atleta vai ter que ficar esperto com isso, ele não vai parar, ele não vai desviar, né? Então tem que. Mas eu tô achando muito legal. E assim, a gente voltando para as ruas, se Deus quiser, dia 1º agora, a gente vai continuar com os treinos indoor. Porque o vírus vai estar aí, tem muita gente que não vai para a rua, então a gente vai manter. E aqueles treinos que a gente perdia antigamente, chuva, choveu, não tem treino, ou dias muito frios, agora não tem mais isso. Agora você monta o meetup ali rapidinho e mete pau ali na sala, no apartamento, na casa de cada um. Então a gente não tem mais Agora esses problemas. não tem desculpa, né? Não tem desculpa nenhuma. Não tem desculpa. Imagine o mountain bike que a gente vai voltar para a trilha, vai ter que colocar a rodinha na bicicleta, né? Porque já não vai conseguir nem mais passar uma raiz direita, vai cair. Porque mountain bike a parte técnica é a mesma coisa que, por exemplo, o cara que vai jogar a bola na cesta lá, tem que treinar, tem que fazer. Uma das que eu fazia com o pessoal do mountain bike, eles faziam uma pista de 2 quilômetros e ficava rodando ali, porque você tem que repetir, né? Parte técnica você tem que passar, repassar, passar de novo para poder ir ganhando, como é que passa na raiz, como é que desce, como é o drop, posição do corpo, tudo isso. Então você acaba perdendo um pouco não praticando, né? Com certeza. E falando um pouco desse de passar, às vezes a gente repete alguns treinos que a gente coloca, no caso na USP, né? O mesmo treino, às vezes por várias vezes seguidas. É justamente para o atleta, a primeira vez que ele fez esse treino, sei lá, de subida, puta, eu errei no câmbio, não sei o quê. Na segunda semana ele vai lembrar, né? Nossa, aquele treino passado eu errei isso, eu vou tentar melhorar. E no outro treino, então por isso que às vezes a gente repete alguns treinos, justamente para ter isso também na cabeça, né? Então, uma parte isso importante do treino indoor, né? Que tem às vezes que tomar um pouco de cuidado, fazer uma porcentagem bem pequena no treino, é você ficar em pé numa bike estacionária, tá? Porque quando você tá com carga, você vai subir, normalmente você fica em pé, é a bicicleta que vai fazer o pêndulo, vai mexer, tá? E quando você está numa bike estacionária, o que vai acontecer? Seu joelho vai fazer isso assim, ó. Tá? Então, tem alguns artigos que mostram o ligamento de cruzado em praticantes de spinning, que eles gostam de colocar aquelas cargas absurdas e ficar em pé, fazendo aquela força com aquela rotação no joelho. Então, esses são os cuidados que a gente tem que tomar cuidado em casa. Hoje, quem está fazendo bastante bike de spinning ou rolo, ficar em pé com uma carga muito pesada que prejudica o joelho. Outra parte importante que às vezes a pessoa fala, estou suando bastante, perdendo bastante líquido na bike, no treinamento indoor. Realmente, você está fazendo atividade aumentando assim a sua frequência cardíaca, tudo, você vai
vai suar. Mas qual que é a diferença da rua para isso, tá? Às vezes, pela mesma temperatura e mesma umidade, em casa você vai suar mais porque você não tem o vento passando e evaporando aquele suor, tá? Mas a perda hídrica é bem próxima, comparando assim com a mesma temperatura, a mesma umidade, tá? A diferença em casa é que você não tem o vento, você vai escorrer o suor mais e às vezes achar que você está se hidratando mais, mas é tudo bem próximo, tá? Outra parte assim que a gente fala assim de treinamento, fala assim, o corredor que está fazendo a bike, isso é outra parte importante. Ajuda, não ajuda? Eu falei, pessoal, lógico que ajuda, né? É uma atividade física, então você vai estar ajudando a sua parte cardiovascular, você vai estar aumentando ali toda a temperatura corporal, você tem vários ganhos com a atividade física que você vai estar fazendo ali, mesmo se é um corredor, tá? O que vai perder um pouco é essa parte, a questão, né, que você tira o impacto, né, da corrida, não é um movimento específico para a sua modalidade, mas você vai estar trabalhando a parte cardiovascular perfeitamente, tá? Então, isso daí, o cross-training que a gente fala, né, que é quando a pessoa, às vezes, é corredor e pedala, é importante porque, às vezes, um ultramaratonista, por exemplo, que às vezes é interessante tirar ele, às vezes, de um treino de corrida, de rodagem, e colocar ele na bike, porque o estresse é muito menor articular. O cara já tem vários Com treinos certeza. longos, tudo, e ele vai estar trabalhando também a parte cardio, trabalhando a questão muscular, tudo mais, às vezes treino de subida, né, para esses ultramaratonistas que a gente coloca, e sem ter um desgaste e uma sobrecarga articular muito grande, tá? E acho que dessa parte, assim, e a pessoa, né, normalmente aquela pessoa fala, machuquei meu joelho, machuquei o tornozelo. Normalmente ela vai para a bike, porque não tem a sobrecarga, ela vai fazer a recuperação dela na bike ou num deep run dentro da água. Mas a bike é Sim. utilizada para isso também, né? Com certeza. É até interessante que você tocou nesse assunto. Eu treinei algumas pessoas para fazer a Bertioga Marizia solo e são pessoas que não dá para fazer uma maratona todo sábado, né? Então o que a gente fazia? Eu colocava ele para pedalar, ele corria e pedalava. Então ele fazia um treino bem longo, só que sem tanto estresse, né? Sem ter a preocupação de se machucar. Então ele ficava rodando, como Exato. se fosse um treino de triatlon, né? E deu super certo. E chega lá na hora o cara consegue correr, né? E não, durante toda a periodização ele não machuca, né? É Exato. muito legal isso. Ale, a gente acho que deve estar com o tempo já se esgotando. Você tem um Quase. sorteio aí? Você vai fazer o Então, sorteio? pessoal, na verdade eu vou fazer um sorteio e vou divulgar aqui quem foram os campeões do segundo desafio Bike Indoor, que a gente fez semana passada. E na semana que vem a gente vai começar um terceiro, tá? Se Deus quiser, o último aí da quarentena, eu vou estar soltando. Então, os primeiros colocados aqui, ó, os resultados aqui do rolo clássico feminino, quem ganhou foi a nossa bicampeã, Denise Ribeiro, tá? Então ela ganhou. Depois eu passo para vocês todas as colocações. Então a D, que tá aí, tava aí, sei lá, ela ganhou bicampeã. No masculino, o grande campeão foi o Júlio Petroni, tá? Então ele deixou para trás aí o Joaquim, o Dudu, o Vômero, deixou todo mundo para trás. No rolo Smart, que são aquelas diferenças que a gente comentou agora há pouco, né? O feminino, quem ganhou foi a Dayana, tá? E no masculino foi o Eduardo Galo. E então foram pessoas que usaram o regulamento de baixo do braço, que era por regularidade, então com etapas de montanha contra relógio, o pessoal usou o regulamento de baixo do braço e aí conseguiu ganhar. Mas foi bem legal. E agora eu vou fazer o sorteio rapidinho aqui, 2 óculos de performance. Só que esses óculos de performance eles só vão ser entregues para o pessoal quando a gente voltar da pandemia, porque eles estão no escritório e a gente só vai reabrir o escritório a partir do momento que for liberado, tá? Então eu vou sortear aqui rapidinho. Peraí, cadê o meu negócio? Ó, estão todos os nomes aqui de quem terminou o tour, não é quem se inscreveu no tour, quem fez as 5 etapas. Então eu vou sortear aqui, ó. 2, estão todos os nomes aqui, tá? Já foi conferido, já teve como é que fala? Auditoria. A auditoria foi auditado, tá? É, Então eu vou rapidinho aqui, que a gente tem mais alguns minutinhos. Peguei o primeiro papel, vou ver quem é que ganhou.
Ó, o Gabriel Peixoto que tá aí, ó. Não sei se tá para É, ler aí. Gabriel Peixoto ganhou um óculos. Óculos de sortudo. performance. Sortudo. Sortudo. Pegar mais um aqui, ó. Auditoria, tal, tal. Ó, ele tá aí. Se ele não tivesse aí, o Gabriel, a gente não Aí, ó. daria para ele. Aê! Vamos ver agora o próximo. Já peguei aqui o papel. Maurício Falsetti. Tá aqui, ó. Ele não tá aí na live. Deve estar dormindo. Esse cara, Deve estar ele dorme dormindo. muito cedo. Maurício Falsetti. Então, depois os dois, o Beto lá da Ranfan vai entrar com o contato com vocês. E assim, pós-pandemia, a gente entrega os óculos. Tá bom, pessoal? Valeu!